a Reis, capítulo 6, dos versículos 1 a 7, que vai ser a nossa base aí para a nossa reflexão, tá bom? Então eu quero ler para vocês aí, segundo a Reis, capítulo 6, dos versículos 1 ao 7, ou seja, o capítulo inteiro, né? Que diz assim, ó: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: ide. Então um deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai, meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um galho, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Mas eu queria completar esse texto com mais dois textos. Um que está em Salmos 46, capítulo 46, dos versículos 7 até o 11, que diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. E um outro texto está em Mateus 19, 26. Por que eu estou lendo esses textos aqui antes da mensagem? Para que nós não fiquemos folhando a Bíblia a todo momento, para não perder muito tempo, né? 19, 26. Mateus capítulo 19, versículo 26, que diz assim: Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Lá naquele texto de 2 Reis, o profeta Eliseu e seus discípulos estão passando por uma situação onde ali era uma escola de profetas, né? E no texto que acabamos de ler, o profeta Eliseu como um grupo de seus discípulos, né? Como se fossem alunos, né? Que estão aprendendo ali, eles começam a ficar incomodados porque falta espaço para eles ali. Então eles têm uma ideia, eles têm uma coisa no coração deles que eles precisam aumentar aquele espaço para que as coisas comecem a fluir de uma forma melhor, né? Na realidade, naquele tempo, você construir algo ou fazer qualquer tipo de obra é bem diferente dos tempos atuais. Hoje nós temos tecnologia, nós temos uma série de coisas, nós temos mecanismos, nós temos a internet, nós podemos fazer diversas pesquisas, nós podemos desenhar a nossa obra, o nosso espaço, contratar diversas pessoas, diversos maquinários e fazer uma obra assim, a toque de caixa, de uma forma bem rápida. Naquela época não, naquela época não tinha recurso. Entendeu? Então eles tinham uma ideia no coração deles que era o quê? Aumentar, alargar o alojamento onde eles estudavam. E eles têm uma ideia, vamos fazer isso. Vamos lá, nós precisamos aumentar esse espaço para que as coisas comecem a ficar mais fácil, né? Tudo era muito diferente naquela época, né? Não existia uma facilidade, né? Não tinha uma mão de obra, uma tecnologia. Então, mesmo assim, eles têm no coração deles para que eles pudessem aumentar aquele espaço. E lá se foram eles, aqueles rapazes, começaram a trabalhar, começaram a fazer as suas coisas. Mas o texto, ele é muito interessante, porque ele fala de uma situação que é muito, muito adversa para a época deles. Porque olha o texto como é que fala. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir, disse ele, ide. Ou seja, o que mais me chamou a atenção neste texto, no versículo 1 e 2, foi a resposta de Eliseu para os seus discípulos. Eles deram uma ideia, eles falaram: estamos com uma vontade no coração, com um desejo no coração, e perguntaram a ele, ele disse: pode ir,
faça aquilo que está no coração de vocês. E eles se animaram e foram para aquela obra que no coração deles deveria ser uma obra gigantesca, né? Mas o que me chama a atenção no versículo 3, então um deles disse, queres ir com os teus servos? E a resposta de Eliseu disse, sim, eu irei. E todos foram para esta obra maravilhosa, né? Ele foi com eles, tendo eles chegado ao Jordão, começaram a cortar madeira. Então, enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu. E é aqui que eu quero parar para conversar com os irmãos um pouquinho. Momento de total adversidade, porque eles não tinham recursos para obras. Eles pedem emprestado uma ferramenta muito importante naquela época, que era um machado. Eles têm um machado, entendeu? E pedem emprestado esse machado para alguém. E eles levam isso para a obra. E no momento da construção, uma dessas pessoas, um desses jovens, derruba esse tronco e esse machado no Rio Jordão. E pela preocupação dele, pela adversidade que ele estava passando ali, porque aquele machado era um instrumento emprestado, não era deles. E por ser um instrumento muito importante naquela época, ele se desespera. Ele grita e ele fala assim, ai meu senhor, esse machado era emprestado e agora o que eu faço? Um momento de adversidade, um momento de desespero na vida daquele servo, daquele discípulo. E ele fala, meu Deus, e agora o que eu faço? O que vai acontecer? Olha só, a intenção deles era muito boa. Né? A intenção daqueles aprendizes era ótima, mas algo de muito adverso aconteceu. Chegaram a um ponto de se desesperar. Né? É difícil quando você está numa situação de adversidade e você não vê saída para aquela situação. E era nessa situação que aquele jovem ou aquele rapaz estava, no momento de adversidade. Recuperar aquele machado era muito importante para ele, mas na visão dele, naquele momento, era impossível, porque caiu no Rio Jordão. O Rio Jordão não tinha águas limpas, eles não conseguiam ver aquilo. Eles não conseguiam achar uma saída de recuperar aquele instrumento tão importante. E de acordo com a gravidade, o machado havia afundado. Como é que eles iam encontrar um instrumento tão importante que era emprestado num lugar onde eles não conseguiam nem enxergar o fundo? Além disso, existia uma preocupação que atrapalhava o pensar dele. Como nós vamos resolver isso? Em que situação nós vamos resolver isso? Tudo perdido. Nada mais havia de se fazer. O versículo 5, a segunda parte do versículo 5, diz bem claro isso. Gritou ele, ai meu senhor, era emprestado, como se dissesse, poxa, eu perdi uma coisa que eu peguei emprestado e precisava devolver, e agora não tem mais saída que eu não consigo recuperar. Você já se sentiu assim? Ao se deparar com uma situação que aos olhos e às forças humanas era impossível de se resolver? Este homem estava nesta situação. Mas estes homens, por um momento, se esqueceram que fizeram uma escolha sábia. No momento de adversidade, eles fizeram uma escolha sábia, e naquele momento de dificuldade, os olhos deles estavam fechados. Porque se você voltar mais um pouquinho no versículo 3, eles falam, então um deles disse, quereis ir com os teus servos? Respondeu Eliseu, eu irei. Uma decisão que eles nunca pensariam naquele momento que foi a melhor decisão que eles tomaram. Porque eles eram um homem de Deus, um profeta, ele estava ali. Por consequência, Deus também estava ali. Porque Deus usou a vida de Eliseu de diversas formas para operar diversos milagres. Era alguém que sabia, já conhecia o poder de Deus. Confiava as suas ações e forças a um único que tinha solução para os problemas. Ele sabia que Deus só agia quando as pessoas chegavam a um ponto do impossível. Ou seja, quando não tem mais jeito, quando eu falo assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, é a partir desse momento que Deus começa a agir. Onde caiu? Eliseu perguntou, onde caiu esse machado? Mostrando-lhe ele o lugar. Eliseu cortou um galho, lançou e ali fez flutuar o ferro. Como é que consegue, meus irmãos? Só Deus pode fazer isso. A lei da gravidade é totalmente contrária a isso. Mas Deus não. Deus ele faz um milagre, ele opera um milagre e vai até mesmo contra a gravidade, meus irmãos. Deus é poderoso e disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Fácil. De uma forma muito tranquila. Ele foi lá e pegou. Eu estou tentando imaginar aqui a cena. E Deus resolveu. Meus, concluindo, sabe por que achamos as situações impossíveis? Sabe? Pois muitos de nós vivemos a vida, mas não convidamos a Jesus para participar dela.
aqueles jovens fizeram uma decisão muito importante naquele momento. Convidaram o profeta Eliseu, um homem de Deus, para fazer parte da vida deles, fazendo um paralelo com os dias de hoje. Nós temos convidado Jesus para participar das nossas vidas e das nossas decisões, porque se elas não derem certo, nós sabemos que Jesus mesmo assim está pela conosco. palavra de Deus também, e ela nos desafia que nós, como cristão, como igreja, como povo de Deus, nós temos que fazer escolhas todos os dias da nossa vida, com relação às coisas de Deus, com relação àquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós. O primeiro se encontra lá em Josué, capítulo 24, 15. Eu vou estar lendo aqui. A palavra de Deus diz: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora presta atenção, meus amados. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é o primeiro. Agora vamos dar um pulo lá para o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Eu também vou estar lendo aqui na palavra do Senhor. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Seniar e o colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles o achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e da Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado. Em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que o jovem fosse trazido à sua presença,
o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Como falei aqui, amadas irmãs, igreja do Deus vivo, escolhas em tempos difíceis. Nesses dois textos bíblicos que acabamos de ler, nós vemos duas situações de escolhas. Nós vemos Josué desafiando o povo a fazer uma escolha. E nós vemos no livro de Daniel que Daniel e os seus amigos também tiveram que fazer escolhas diante do cativeiro que eles estavam vivendo e que eles foram levados cativo para aquele lugar. Igreja do Deus vivo, o que nós aprendemos aqui, amados irmãos? E a primeira atitude que nós aprendemos aqui de escolha, a escolha que devemos fazer é ser exemplo. Não tem como, meus amados, nós não fazer essa escolha na nossa vida. Você vê que tanto Josué como Daniel, no segundo capítulo ali que nós lemos, do livro de Daniel, que eles buscaram ser exemplo. Tanto Josué para a sua casa e para o povo que ele estava conduzindo até a terra de Canaã, a terra prometida, ele foi exemplo. E a mesma coisa, Daniel e seus amigos também foram exemplo. Estamos vivendo, amados, dias difíceis, sim, e que temos que fazer escolhas. E escolhas que muitas vezes nos leva a colocar nosso caráter, nossa vida em xeque. Colocar nossa vida diante das pessoas, diante da situação que estamos vivendo. E nós temos que buscar ser exemplo. Nós temos que buscar dar o passo primeiro, não esperar que a outra pessoa faça, mas nós temos que dar o primeiro passo para ser exemplo, porque a nossa sociedade precisa de famílias exemplo, precisa de pessoas exemplo. Nós precisamos ser exemplo naquilo que a gente vive e naquilo que a gente crê. E esse é um momento oportuno que Deus está nos dando, de falar do amor dele para as pessoas que estão em desespero, desesperançosa, sem ter para onde correr, não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois. Nós dependemos de um Deus vivo e por isso nós temos que ser exemplo. A sociedade precisa de famílias exemplo. E nós precisamos ser isso todos os dias. A segunda escolha aqui que nós devemos fazer, mesmo estando no cativeiro, escolha confiar em Deus. E quando nós mostramos a nossa confiança para as pessoas, amados, somos exemplo e as pessoas veem no nosso exemplo que nós confiamos em Deus, que nós temos um Deus todo-poderoso, as pessoas vão confiar também naquilo que nós cremos, no Deus verdadeiro. Você vê que o homem confia na palavra de Daniel. O homem confia naquilo que Deus poderia fazer. E nesse momento de confinamento, de cativeiro, escolha e tire o máximo de proveito para mostrar o teu caráter, a tua fidelidade para com Deus e para com as pessoas que estão à sua volta. Creia naquilo que você escolheu crer em Deus, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar e Ele vai te tirar do cativeiro. Ele vai nos tirar desse momento que estamos passando.
E nós vamos dar glória a Deus, porque Ele é Deus fiel em todo tempo. Deus faz por nós o que não podemos fazer quando escolhemos fazer a vontade dEle. Repetindo, veja o verso 9 ou 10 de 1 Daniel, capítulo 1 de Daniel, diz assim: Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles o achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Deus age aonde você não tem condições de agir. Guarde essa palavra para você. Deus age aonde você não tem condições de agir. É assim que Deus faz por mim e por você. Quando nós confiamos, quando nós depositamos para Deus, quando nós entregamos para Ele. Está difícil, mas eu vou confiar no Senhor. O salmista Davi fala no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas os versículos anteriores a esse dizem assim, que nós temos que confiar e agradar-te do Senhor. E é um desafio para nós hoje, porque diante de tantas coisas que estamos vivendo, muitas vezes nós queremos fazer pela nossa força, nós temos que agir pela nossa vontade, e as coisas não dão certo, nós vamos dar com os burros na água, daí ficamos decepcionados, ficamos tristes, magoados, e sempre nós culpamos a Deus ainda. Ó Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Ó Deus, por que o Senhor não ouviu a minha oração? Ó Deus, por que não aconteceu da forma que eu queria? Mas não é da forma que eu quero, é a forma que Deus quer para mim e para você. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para com Ele. E se nós vivemos para Deus, é a vontade dEle que tem que reinar. É a vontade dEle que tem que sobressair. Porque os pensamentos dEle é muito maior do que os nossos. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente para os dias atuais que estamos vivendo. O tema da nossa palavra de hoje, do nosso estudo de hoje, é a oração que prevalece. Qual será a oração que prevalece? Minhas irmãs, nunca na minha história de vida eu ouvi e vi tantas orações sendo feitas como nestes dias. O povo de Deus, no Brasil e no mundo, está clamando, mas clamando muito e orando muito ao Senhor. Isso é muito bom, porque Deus diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, irmãs, é uma disciplina poderosa que Deus preparou para ser usada por nós. A oração é uma maneira que nós podemos conectar o céu com a terra. A palavra de Deus diz lá em Mateus 18:19, que quando duas pessoas concordam na terra, haverá concordância no céu. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, quando ele realizou o seu ministério nesta terra, sempre ele estava conectado com o Pai através da oração. E os discípulos, eles percebendo essa intimidade de Deus com o Pai através da oração, eles pedem que Jesus ensinasse eles a orarem. E eles viram o quanto a oração era importante para as suas vidas. Por isso, eles vão a Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Com esse pedido, Jesus começa a ensinar aos discípulos como eles deveriam orar. Aqui temos, minhas irmãs, para uma oração que prevalece, alguns passos que eu preparei para passarmos nesse estudo desta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, versos de 9
a 13. Mateus 6, versos de 9 a 13. Nós vamos aqui ler na palavra de Deus esse texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Aqui foi uma oração modelo que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. Então vamos para o primeiro passo desta oração que prevalece. O primeiro passo é dirigir a nossa oração ao nosso Pai que está no céu. Jesus diz: Pai nosso que está nos céus. Amadas, a oração que prevalece tem que ser dirigida a Deus, nosso Pai, somente a Ele. Nós não podemos dirigir as nossas orações aos anjos, nós não podemos dirigir as nossas orações aos apóstolos, nem a Maria, a mãe de Jesus, nem ao Espírito Santo, nem a Jesus. Mas você deve estar pensando, nós não podemos pedir ao Espírito Santo? Não, irmãs. O Espírito Santo, ele tem um papel importantíssimo na oração. A Bíblia diz que ele participa junto conosco, com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que nós não sabemos orar. O Espírito Santo participa conosco na oração. Também nós não podemos pedir a Jesus? Não, irmãs, porque na oração Jesus participa também conosco diante do Pai. É através do nome de Jesus que nós elevamos a nossa oração. Eu não posso orar dizendo, Pai, em nome de Carmen Lúcia, amém. Não. Nós dizemos em nome de Jesus. Jesus endossa a nossa oração diante do Pai. Por isso, é importante nossa oração através de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Sabe, queridas, Jesus, quando foi levantado naquela cruz, ele rasgou o véu de cima a baixo, que nos impedia de entrar diante do trono. Olha que coisa maravilhosa. Antes da crucificação de Jesus, só quem podia entrar diante do trono, diante de Deus, era o sumo sacerdote. Agora, quando Jesus é levantado na cruz, o véu do templo foi aberto e dando-nos agora a possibilidade de entrarmos diante do trono de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Por isso, Jesus começa ensinando que devemos orar nos dirigindo a Deus Pai, que está nos céus. Segundo passo para esta oração que prevalece, que Jesus está nos ensinando nesse texto, significa: santificado seja o teu nome. Queridas, quando entramos na presença de Deus, é preciso entender a sua santidade. Deus é santo. Deus é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nosso primeiro momento na presença de Deus, Pai, tem que ser com muita reverência, com muito louvor, com muita adoração. Terceiro passo que nós encontramos neste ensinamento de Jesus está no verso 10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que será isso, irmãs? A vontade de Deus, tanto na terra como no céu, é pedir que o reino do Senhor seja estabelecido na nossa mente. É pedir que o reino do Senhor seja entronizado no nosso coração, dentro de nós, para que a vontade de Deus seja estabelecida nesta terra. O quarto passo que nós aprendemos com Jesus nesta oração do Pai Nosso
é este: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nesse quarto passo, irmãs, Jesus nos ensina a colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Olha o que Jesus está nos ensinando sobre a oração. O pão significa nossas necessidades gerais para a nossa subsistência. O que nós precisamos para viver? Nós precisamos de comida, nós precisamos da saúde, nós precisamos da nossa casa, que nos cobre e nos abriga, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de muita sabedoria. Jesus nos ensina a falar com o Pai sobre todas as nossas necessidades. Nós precisamos comunicar ao Pai as nossas necessidades. É muito importante, irmãs, colocarmos diante dele o que precisamos e colocarmos diante dele o que está desejando o nosso coração. O quinto passo que nós aprendemos nesta oração que Jesus ensina aos discípulos, ele diz o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Minhas irmãs, este ensino de Jesus é fundamental para a oração que prevalece. Sabe, queridas, a mágoa, o ressentimento, a quebra de relacionamento é algo que nos impede a termos as nossas orações respondidas. Mas não somente isso, ele impede o nosso relacionamento com Deus. Nosso amor a Deus, nosso louvor a Deus, minhas irmãs, está intimamente ligado ao amor e à comunhão que nós temos também com os nossos irmãos. Que muitas vezes nossas orações não estão sendo respondidas porque não estamos atentas a este ensinamento tão importante do Senhor Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com os irmãos. Vamos orar com orações que prevalecem diante do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a liberdade do cristão, né? Muita gente fala sobre o Estado é laico, sobre o livre-arbítrio, tudo sobre as liberdades, né? E muita gente questiona o cristão, né? Por que eu vou ser crente? Por que eu vou ser... Porque crente tem uma vida limitada, né? Sendo que quem conhece sabe que é o contrário, né? Sabe que é o contrário. O nosso versículo de hoje, ele é simples e forte porque ele já fala tudo, né? Seria João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Voltando a falar sobre a liberdade do cristão, né? Nós somos livres a ponto de escolher não pecar, né? Lá em 1 Coríntios 6,12, está escrito que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém, né? Somos livres para fazer as nossas escolhas, porém temos que ter sabedoria para aquilo que não nos convém. Através da morte na cruz, Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Essa é uma graça que a gente não consegue compreender, que está além da nossa compreensão, né? Isso a gente desfruta na nossa vida cotidiana, experimentamos essa liberdade todos os dias. Mas, às vezes, mesmo como cristãos, nós somos tentados pelo poder de servir a nós mesmos, né? Às vezes nós somos egoístas, às vezes não só egoísmo, às vezes o desespero, a falta de conhecimento nos faz achar que está tudo perdido, que não vale a pena. Nessa situação que nós vivemos hoje, muita gente fala, vamos enfiar o pé na jaca, porque está chegando o fim mesmo, eu tenho que aproveitar tudo que tem aqui logo, porque a morte é certa. Então, nós temos a liberdade de escolha.
A Bíblia diz que a liberdade é a capacidade para escolher não pecar, né? Temos a liberdade de escolher não pecar, né? Quem aceita Jesus como seu Salvador, ele fica liberto do domínio do pecado. A liberdade em Jesus é uma licença para fazer tudo o que queremos, porém, com Jesus, as consequências são boas, né? E a Bíblia nos explica também que quando pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado, né? Lá em João 8,34, 8,34, sabemos o que é certo e que é bom, mas fazemos o que é errado por quê? Porque a nossa vontade, às vezes, é controlada pelo pecado, né? Então, nós sabemos o que é certo, o que precisa ser feito, porém, a nossa intimidade com Deus está tão pequena que um outro sentimento acaba tomando conta da gente, que seria o controle da nossa vida. Ele está tomado, né? Ele está sendo controlado, na verdade, a nossa vida está sendo controlada pela vontade de pecar, né? Mas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, ele nos liberta da escravidão, do pecado, né? E com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, nós temos o poder de dizer não, né? De usar aquele termo que a carne é fraca, mas nós temos o poder de dizer não, né? Pro pecado. E quem ama Deus e quer fazer tudo que é certo, né? Para o agradar, esse é livre, esse desfruta da liberdade, né? Ele é liberto do pecado. Mas a gente tem que se sujeitar à vontade de Deus. Então, o mundo nos questiona muito sobre esse fato da gente se sujeitar à vontade de Deus. Muitas pessoas já me falaram que é muito contraditório, né? Eu sou cristão, eu me sinto livre, porém sou sujeita à vontade de um Deus que eu não vejo. Mas é muito, muito claro, a gente experimenta muitas coisas na nossa vida assim que a gente toma a decisão de escolher o caminho certo, de seguir a Deus e fazer a vontade dele. A gente tem, como eu falei no começo, a gente tem o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Então a Bíblia, ela é uma promessa da vida eterna, né? A liberdade que diz a Bíblia, na verdade, ela é uma promessa da vida eterna e abundante e sem sofrimento, né? Lá em Romanos, vou olhar na minha colinha, Romanos 6:23, está escrito que exatamente isso que eu falei, que a Bíblia, a liberdade da Bíblia, ela é a promessa da vida eterna e abundante, e que conseguimos viver sem o peso do sofrimento nas nossas vidas, né? O crente, ele tem a liberdade de escolher, principalmente fazendo a escolha certa, funciona como um testemunho de vida também, um testemunho de vida, porque aquele que faz, o crente, ele pode fazer tudo certo, uma única coisa que ele faz errado, ele é apontado. Então, é por isso que lá em Coríntios fala, né, que tudo pode, mas nem tudo convém. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para saber sobre aquilo que não nos convém, para saber daquilo que não faz bem para a nossa vida espiritual, para não nos separar da intimidade com Deus. O resultado da escolha certa não poderia ser outro se não fosse desfrutar das graças que Deus tem em sua plenitude para nós, né, que escolhemos segui-lo. Para começar pelo próprio contexto da palavra, o Senhor deixa claro que como o céu e a terra que nós vemos todos os dias durante a nossa vida, assim é a promessa quando ele diz, escolhe a vida para que vivas. Jesus disse que a escolha certa leva a vida, uma vida abundante. Eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância.
E em Deuteronômio 28, Deus fez a promessa ao seu povo, promessas de bênção de diversas áreas da vida. A palavra diz no versículo 1 que você precisa ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Portanto, se seguirmos os conselhos do mestre, a Bíblia diz no versículo 2 de Deuteronômio 28, que todas essas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão quando fizermos a escolha certa. Lembrando, o principal propósito da escolha certa é para que vivamos para sempre e para que, além das bênçãos presentes nesse mundo, podemos desfrutar da plenitude do amor de Deus num reino vindouro, né? Que seria a salvação e a vida eterna, né? E a gente tem o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus, né? Que por ele foi enviado, né? Através do Senhor Jesus Cristo, para nos dar sabedoria, para fazer a escolha certa nos momentos, nas nossas decisões difíceis. Tá difícil para todo mundo, né? Cada um tá vivendo coisas diferentes, experimentando perspectivas diferentes e lidando com situações diferentes. Mas não tá fácil para ninguém, né? Tá todo mundo enfrentando algum tipo de dificuldade nesse momento. E isso, essa sensação de que a gente está perdendo o controle, desencadeia na gente essas sensações que vocês estão vendo aí na tela. Angústia, insegurança, ansiedade. É quase a sensação de estar dentro de um carro e dele estar desgovernado. Tá tudo acontecendo e não há nada que eu possa fazer para diminuir a minha angústia, para diminuir a minha ansiedade, para diminuir a minha insegurança. Socorro. E aí a resposta está aqui na Bíblia, né? Em Salmos 121, de 2 a 4. É a primeira resposta que a gente tem de Deus nesse momento. A minha versão diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Eu tenho a sensação, quando eu leio essa versão, né, e eu escuto a palavra cochilo, que às vezes a gente tem essa sensação errada, né? É um pecado a gente pensar isso a respeito do Senhor, que de alguma forma ele cochilou, né? Poxa, Senhor, você não tá vendo o que está acontecendo aqui comigo, né? É lógico que a pandemia é um problema de ordem mundial, mas a gente tem problemas grandes que estão acontecendo dentro da gente, às vezes, né? Ansiedade é um problema que às vezes atinge só a gente e atinge forte e deixa a gente enfraquecido, frágil. E o Senhor está dizendo aqui: eu não estou cochilando, eu estou olhando. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que esse controle nunca foi nosso. A gente nunca esteve no controle. É mais fácil a gente sucumbir a uma ideia de um falso controle sobre a nossa vida quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem, a gente tem essa falsa sensação de que o controle é nosso, de que a gente está fazendo e acontecendo e de que tudo que a gente precisa tá dentro da gente. Esse discurso, ele tem sido muito perpetrado ultimamente, né? Tudo que você precisa está dentro de você. Então a gente está acreditando aí nessa mentira e está achando que a gente está sob controle. Que a gente está no controle da situação. Que esse carro aí que a gente está dirigindo, a gente está segurando ali no volante firme e nada vai fugir do nosso alcance. Mas quando a gente está vivendo situações como essa que a gente está vivendo agora, a gente percebe isso. E quando eu estou falando que o controle nunca foi nosso e que a gente nunca esteve no controle, isso não necessariamente é uma coisa ruim. O controle é dele. E isso é um presente que ele dá para nós. Presente que ele dá para nós através do Espírito Santo. A partir do momento que a gente aceita Jesus no nosso coração e que a gente se dispõe a viver uma vida buscando se parecer cada vez mais com Cristo, a gente precisa abrir mão do controle. E entender que abrir mão do controle é um presente para mim.
E tudo bem a gente querer e esperar que as coisas aconteçam ali numa certa ordem que nos agradaria, ou que a gente acha que isso seria o certo. Mas a gente precisa querer mais do que qualquer outra coisa a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele, esse presente que ele nos dá, dele estar no controle e não nós, é um presente que liberta. É um presente libertador. E ele liberta a gente daquelas coisas que eu falei no começo. Da ansiedade, da angústia, da insegurança. Por que ele nos liberta da ansiedade? Olha o que a Bíblia nos diz lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que é um versículo que eu repito 1000 vezes todos os dias, né? Para me lembrar de que ele está no controle e não eu. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu clamo diariamente por essa paz que excede o entendimento. Em tempos como esse, receber de Deus essa paz que excede o entendimento é tudo que a gente precisa. Ele é a nossa segurança. É dele que vem o consolo, a guarda, né? O abrigo. Ele é o nosso porto seguro. Não importa quão ruim as coisas pareçam estar, Deus está sempre no controle. Eu peguei essa imagem aqui porque ela é exatamente o que eu queria falar. Quando a gente é criança e a gente não sabe dirigir, a gente não sabe dos perigos que podem acontecer, dos acidentes, de tudo que pode dar errado dentro do carro. Mas a gente sabe que se o nosso pai está dirigindo o carro, a gente pode dormir no banco de trás, que vai dar tudo certo. E é esse tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus. De que Ele está no controle, Ele está no volante das nossas vidas ali. E a gente pode descansar. E descansar é mesmo fechar o olho e encostar e esquecer daquilo. Tirar esse peso das nossas costas. Porque angústia, insegurança, ansiedade são pesos que a gente carrega durante muito tempo da nossa vida. E hora ou outra a gente solta esse peso, mas dali a pouco, quando a gente percebe, a gente já está pegando ele de novo para a gente carregar. E a Bíblia diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ao pedirmos ao Senhor que Ele esteja no controle e não nós, nos entregamos à sua vontade integralmente. A aceitamos e somos gratos a Ele, independente do que venha a acontecer. Não importam as circunstâncias. Eu vou agradecer, eu vou adorar, eu vou honrar a Deus por qualquer coisa que acontecer. Porque eu sei que essa é a vontade dele. E o que a Bíblia me diz sobre a vontade dele? Lá em Romanos 8, 28, a Bíblia nos diz sobre a vontade de Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que aconteça, eu preciso ter a segurança de que tudo que vier a acontecer vai acontecer para o bem.
esse texto que está aí em inglês, ele fala um pouco sobre isso. A primeira parte diz o seguinte: e se? Quando a gente se questiona, e se? O que a gente está experienciando é medo. A gente precisa mudar o e se para o mesmo que. Mesmo se. Isso é fé.